dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos nessa quarta-feira e peço um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que essa reunião está sendo gravada e as imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais. Por questão protocolar e pela organização desse evento, mantenham, por gentileza, a partir de agora, os microfones desligados. Utilizem o chat para perguntas. Se você é visitante, autoridade ou convidado, registre a sua presença identificando o seu nome no chat. Coloque também e-mail, celular e de quem é convidado. Após o encerramento oficial dessa reunião, a sala ficará aberta, como fazemos todas as semanas, para confraternização durante 5 minutos. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra, o presidente em exercício, companheiro Márcio Arroio. Muito obrigado, nosso companheiro José Roberto Souza, nosso protocolo. E com satisfação, eu dou início à nossa reunião de hoje, que será companheirismo. E eu queria deixar primeiro aqui uma mensagem do Paul Harris a esse respeito de companheirismo. Companheirismo é algo maravilhoso, que ilumina as sendas da vida e espalha a alegria. E é a pedra fundamental sobre o qual o Rotary foi criado. E essa, então, é muito interessante, o companheirismo, para nós entendermos melhor e também aplicarmos, como a gente já vem fazendo há bastante tempo. E o companheirismo é o seguinte, é um sentimento de afeto, solidário, de carinho, amabilidade e compreensão. Inegavelmente, o salutar companheirismo rotário gera participação espontânea nas diversas atividades dos clubes. Por isso é a força motriz do Rotary, a satisfação do companheirismo no exercício das atividades do servir. É com grande satisfação que a gente sempre faz a atividade do servir com tanta alegria pela satisfação do companheirismo. E o companheirismo a gente tem vários exemplos. Eu já citei várias vezes esse exemplo, mas gostaria de citar novamente. Uma vez o meu pai, nós estávamos lá no escritório da nossa organização, estava dando tudo errado. Era o dia que combinaram, vamos fazer tudo errado hoje. E ele estava bastante com a cabeça quente. Quando chegou na hora do almoço, ele falou, olha, não vou no Rotary hoje. Falei para ele, como não vai no Rotary? Hoje é Rotary, tem que ir no Rotary. Não, hoje eu não estou com paciência para ir no Rotary. Falei, não, vamos no Rotary. Não, não vou. Ele falou, eu também não vou. Nossa, você não vai, eu também não vou. Aí ele falou, não, então tá bom, vamos, vai. Aí fomos ao Rotary, tudo foi muito bem recebido, aquela amabilidade de sempre dos companheiros. E voltamos para a reunião. Quando chegou no escritório, ele falou assim para mim, o Rotary é um oásis, a gente volta revigorado. Então, esse é o grande exemplo do companheirismo, que a gente sempre vem externando o companheirismo com grande vigor, que sempre torna a nossa vida no Rotary bem mais fácil e bem mais bastante satisfação. E o companheirismo do Rotary Clube de São Paulo sempre foi levado muito a sério, não só nas entradas, antes do almoço e depois do cafezinho, depois do almoço, mas também durante a reunião. Sempre deixamos 20 minutos para as conversas, para que todos troquem ideias, não só de Rotary, mas de outro profissional ou pessoal mesmo. Então, o Rotary Clube de São Paulo sempre prima de externar um tempo para o companheirismo, que a gente sempre vem ressaltando que é muito importante para as atividades do Rotary. E diversos tipos de companheirismo, mesmo dentro do Rotary de São Paulo, além das reuniões aqui que a gente frequenta, também tem uma atividade de companheirismo, de reunião domiciliar, por exemplo. Reunião domiciliar que eu dou um exemplo aqui na casa do nosso governador, Paulo Castro. Eu conheci um entrando no clube, que era um associado chamado Francisco Carneiro, que depois virou nosso presidente e tudo. Mas foi uma
oportunidade muito boa, porque aí nos conhecemos, trocamos ideias sobre o Rotary e outras oportunidades também. Então, foi muito bom e o companheirismo se vem sempre tornando cada vez mais importante para o Rotary. E o Rotary vê isso aí com bastante cautela e com bastante vigor. Tanto é que forma até, já estabeleceu também, que tem grupos de companheirismo para o Rotary. Então, esse grupo mesmo, oficial, eles criaram os grupos de companheirismo. Eu vou mostrar aqui um grupo de companheirismo, e aí vão formando no mundo inteiro. Então, não é só dentro do clube ou dentro do distrito, mas no mundo inteiro eles vão formando. E diversos grupos hoje já existem. Então, tem aí de acampamento, advogado, depois tem cultura mundial, e esses grupos vão trocando ideias, equitação, escotismo. Então, toda essa parte vai gerando gerando um encontro dos rotarianos e uma satisfação que fica melhor ainda para a participação do Rotary. E até mesmo tem um manual de Rotary para o grupo de companheirismo. Então, você veja que o Rotary dá muita ênfase no companheirismo, e essa nossa reunião aqui também é bastante sugestiva para isso. E seguindo também outras formas de companheirismo, eu quero lembrar que temos a Conferência Distrital, a Conferência da Felicidade, como o nosso governador chamou. E vai ser no Hotel Tauá, em Atibaia, e essa conferência também já está aberta a inscrição, e pelo esse site que aparece aí também, aqui, perguntando aqui na nossa secretaria, pode fazer. Eu recomendo a todos que participem, porque é um momento muito interessante, que é um congraçamento de todos os sócios do distrito e que vão se aproximando, vão conhecendo, trocando ideia. Então, é coisa muito interessante para que a gente conheça mais a fundo ainda o Rotary. E, fora isso, também tem a própria Convenção Mundial. E até o nosso companheiro Chicane tem bastante experiência nisso. Gostaria que até desse uma locução aí a respeito disso, Chicane, do companheirismo nas convenções internacionais. Obrigado, presidente Márcio. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras. Realmente, a Convenção do Rotary Internacional é uma oportunidade incrível de companheirismo mundial, porque ali, nessas convenções, vão companheiros do mundo inteiro, dos países e regiões em que o Rotary está presente. Então, é uma oportunidade ímpar para desenvolver novos companheiros, novos amigos de todas as partes do mundo. Nos últimos 2 anos, não tivemos a convenção tradicional, presencial, foram virtuais devido à pandemia. Este ano está marcado para 4 a 8 de junho, em Houston, nos Estados Unidos. A Yara e eu já estamos inscritos, já temos reserva de hotel e tudo mais, e, se Deus quiser, estaremos lá. Normalmente, vão cerca de 400 a 500 brasileiros nas convenções anuais do Rotary. Essa de Houston deverá ser muito boa,
onde a primeira presidente mulher do Rotary Internacional tomará posse para a sua... Isso aí, a primeira mulher depois de 116 anos de existência do Rotary. E a Jennifer Jones é uma rotariana exemplar, maravilhosa, simpática, muito competente, rotariana de coração. Então, uma oportunidade ímpar para conhecê-la, saber dos seus planos para o ano 2022-23. Outras modalidades de companheirismo, nós temos, por exemplo, o Encontro Rio-São Paulo. O Rio, o primeiro Rotary Clube brasileiro, o segundo do Hemisfério Sul, e que foi o nosso padrinho, e que, dentro de um ano e pouco, estará completando o seu primeiro centenário, um ano antes do nosso, que acontecerá na gestão do companheiro Irineu Demula. Então, esse encontro começou em 1976, no ano rotário 76-77. Era presidente do nosso clube, o saudoso presidente, depois governador Hugo Maia de Arruda Pereira. Ele e o presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Mauro Viegas, combinaram o primeiro encontro entre os rotarianos dos dois primeiros Rotary Clubes brasileiros. E, a partir daí, por muitos anos, anualmente era realizado esse encontro. O último encontro, que foi, inclusive, como anfitrião, o nosso Rotary Clube de São Paulo, foi na gestão do presidente Luiz Álvaro. E foi um encontro muito gostoso em Campos de Jordão. Nós estávamos num número bem razoável de companheiros e cônjuges do nosso clube. Do Rotary Clube do Rio de Janeiro, vieram somente 2 casais. O atual presidente da revista Rotary Brasil e o companheiro desembargador Murta Ribeiro, cuja esposa, Carol, é um casal maravilhoso. Ela é concertista internacional. Já fez concertos em vários países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, realmente internacional. E um casal maravilhoso. A última vez que a Yara e eu estivemos no Rio, nos convidaram para o apartamento deles lá em São Conrado, fizemos um belo happy hour, depois fomos jantar juntos. Enfim, esse é o espírito do companheirismo rotário. Quando eu era vice-presidente da General Electric, e desde o meu início no Rotary Clube de São Paulo, em 1984, portanto, há mais de 37 anos, mas nos primeiros 17 anos que eu ainda era executivo, com altas responsabilidades na GE, eu tinha responsabilidade para toda a América Latina. Então, viajava por toda a América Latina e também para os Estados Unidos e até a Europa. Então, eu fiz muitas, mas muitas recuperações no exterior. E é incrível, impressionante como os rotarianos do mundo inteiro são gentis e colocam os companheiros visitantes à vontade. Em muitas das reuniões que eu participei no exterior, ganhava algum mimo por ser o rotariano mais distante naquela reunião. Então, estava da Europa, nos Estados Unidos, milhares de quilômetros de distância, então ganhava algum mimo.
numa reunião que eu fui num café da manhã em Connecticut, perto de Nova York, pediram para eu falar sobre o Rotary no Brasil. Então, eu acabei sendo o orador daquela reunião. E quando terminou a reunião, além de ter ganho flâmula do clube, um mimo, eu procurei um telefone porque o meu filho trabalhava, o Nicolau, que está já há mais de 30 anos morando nos Estados Unidos, ele trabalhava em Connecticut. Então, ele me levou de manhã para essa reunião e foi trabalhar. E eu ia procurar um táxi para voltar para o apartamento dele. Então, eu estava lá no telefone, com aquele livro amarelo enorme, procurando o telefone do táxi. Aí o presidente do clube foi lá: o que você está procurando, companheiro? Eu falei: vou chamar um táxi e tal. Ele falou: de maneira nenhuma, você vai comigo. E me levou de uma cidade para outra, para eu não precisar tomar um táxi. Então, esse é o espírito geral do companheirismo rotário. Mas também tem suas exceções. Uma vez eu fui fazer uma recuperação no Rotary Club de Paris. Foi a recuperação mais cara que eu já tive na minha vida rotária, $85. Mas serviam champanhe, vinho branco, vinho tinto, tudo nacional, né? Mas eu sentei numa mesa redonda para 10 pessoas e tinham 9 franceses e eu na mesa. Eu me apresentei em inglês, tal, e ficaram a reunião inteira falando só em francês, e eu boiando, não entendendo nada. Eu não falo francês e sou fluente em inglês. Então, essa foi a única exceção em quase 38 anos como rotariano. Era isso, presidente Márcio, alguns comentários sobre companheirismo. Obrigado, caro Chicane. Sempre é bom conhecer as histórias. Eu também tive bastante visitas e isso que você falou é muito interessante. Eles tratam-nos como os rotarianos da casa mesmo. Então, a gente, quando vai a algum clube, eles nos recebem como amigos, é uma carta de apresentação, o distintivo rotário é uma carta de apresentação, a gente chega, é muito bem recebido, muitas vezes, diferentemente desse de Paris aí, eles colocam alguém para conversar com a gente mesmo a respeito do clube, como anfitrião mesmo. E tive uma experiência dessa muito interessante na Alemanha, quando eu fui. O presidente falou: ok, vamos fazer a reunião em alemão, que eu também não entendo, mas vamos conversar tudo. Aí pôs um alemão lá, companheiro nosso, falando inglês comigo, e até eles iam explicando o que estava acontecendo na reunião. Então, foi muito interessante essa receptividade dos companheiros rotarianos do mundo inteiro, é muito interessante. Nos Estados Unidos, é claro, quando eu fui também líder do intercâmbio de grupo de estudos, nós fizemos mais de 20 reuniões rotárias, visitas a reuniões rotárias, e sempre era uma atenção muito grande, a gente era muito bem recebido, e com essa assiduidade de companheirismo mesmo, né? E depois disso ainda a gente ganha até um amigo, porque muitas vezes continuam fazendo os contatos até hoje. E essa grande missão do companheirismo do Rotary, né? Esse entretenimento de tudo que está acontecendo, e a gente vai vivendo junto com os companheiros, sempre tendo a oportunidade de conversar e vai aprendendo sobre Rotary cada vez mais. Isso é muito interessante. E agora eu gostaria também de saber de outros companheiros algumas atividades relativas ao companheirismo, e inclusive de jovens.
Eu estou vendo aqui o Piragini, né, Piragini? O companheirismo com o Rotaract, com o Interact, e também é maravilhoso. E é uma experiência também, mesmo como rotariano, participando dessas reuniões, a gente fica muito contente na parte de companheirismo também, porque é uma alegria muito grande, principalmente o jovem que está. Já fomos jovens, já sabemos o que faz, e essa alegria é muito grande. E eu gostaria também, Piragini, que você falasse alguma coisa sobre os companheirismos, principalmente aí com os jovens. Obrigado, presidente Márcio. Boa tarde a todos. O companheirismo é o que nos une, né? Eu tenho amigos até hoje que eu fiz no Rotaract. Do Interact, não, acho que por ser muito antigo, eu não mantenho contato, né? Mas do Rotaract, a gente tem contatos, né? E mantém uma amizade. Por exemplo, o José Luiz Toro é meu conterrâneo de Rotaract, né? Apesar dele ser um pouquinho mais velho. E a gente viajou juntos, tinha um pessoal muito bom do Rotary Clube Vila Galvão, pessoal de Guarulhos, que era a nossa região na época. Então, a gente viajava, fazia festa, fazia encontro e fazia o trabalho, né, do Rotaract em conjunto, né? Isso trouxe um crescimento pessoal e profissional muito bom para a gente, né? E é essa a semente que faz a gente nunca esquecer o Rotary, quando possível volta, né? Como é o meu caso, né? Então, eu tenho grandes recordações daquela época e me emociono, porque faz muito tempo e quando eu estou conversando, por exemplo, com o Toro, parece que eu estou vendo o Toro com 20 e poucos anos de idade, né? E eu não sei se os companheiros têm essa mesma impressão, né? Mas eu me lembro muito, até depois que virei rotariano, nas nossas reuniões do clube, tinha aquela mesa de rotarianos na frente, bem na frente, perto do palco, que era o chamado grupo dos 21 irmãos, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu sempre sentava olhando de frente, do lado esquerdo, mais no fundo, aonde estava um pessoal que gostava bastante de conversar, de brincar, né? Sentava sempre com o Luciano Campati, companheiros que já nos deixaram, mas que eu guardo uma grande recordação e boa recordação. O Ivo, o governador Ivo também era assíduo nessa mesa, tinha os dois Eduardos. Então, assim, é esse companheirismo que faz com que o projeto, o ideal de Rotary se perpetue, né? Então, eu sou fã das reuniões de companheirismo e não vejo a hora da gente estar podendo fazer isso pessoalmente. Muito obrigado, presidente Márcio, pela oportunidade. Nós tivemos um aperitivo aí na reunião de Natal do Rotary Clube de São Paulo e que aí sentimos como é bom nós nos encontrarmos e trocarmos ideias e vivemos o companheirismo, né? Que Sim. Foi maravilhoso. Aí encontramos até as famílias e tudo. Então, essa é a grande missão do Rotary, né? E como você falou, deixa uma amizade também, né? De muito tempo. Nós temos aqui muitas amizades daquela época. Eu também do Rotaract, conheci o Lívio Giosa no Rotaract. Então, desde aquela época, a gente tem uma amizade muito grande e outros também. O próprio Toro, eu era
eu era o presidente da Comissão Distrital de Rotaract, o estava lá, o Paulo Eduardo, então esses ficaram bastante amigos meus, porque daquela época a gente já vai fazendo. E o companheirismo traz isso com bastante força, com bastante dinamismo, né? Esse dinamismo que traz até hoje. E também até esse companheirismo explode até, né? Porque quando a gente está trabalhando em alguma atividade do Rotary, por exemplo, no ESPRO, a gente vai no ESPRO e do ESPRO a gente encontra os companheiros do Rotary São Paulo. Então, é uma alegria sempre estar lá e quando a gente conversa bastante, faz um companheirismo rotário lá no ESPRO também. Muito grande, né? O Barreto, fala alguma coisa desse companheirismo do rotário no ESPRO, por favor. É muito fácil, né? Você ter como companheiros de conselho, como parceiros de conselho e ao longo desses anos todos de ESPRO, os companheiros do Rotary. É fácil, é gente que a gente já conhece, cujos princípios a gente conhece, cujas ideias nós compartilhamos. Então, é um conselho que eu falo que assim, as decisões são tomadas geralmente por unanimidade, né? Fácil, quer dizer, por quê? Porque os valores são compartilhados, as ideias também, existe um respeito enorme ao pensamento de uns e outros, mas que a gente já conhece. Então, eu falo o seguinte, lá no conselho, se a gente tem lá um Dream Team, é muito fácil de gerir, é muito fácil de fazer o trabalho, porque você está fazendo isso com pessoas de boa formação, bons princípios, boas ideias, e todas com objetivo comum. Então, esses anos todos de ESPRO, né, já são agora quase 14 anos de ESPRO, vão mostrando que não poderia ter sido mais feliz a iniciativa, né, que colocou no próprio estatuto a presença de membros do Rotary, né, no conselho, porque isso daí facilita enormemente. Quer dizer, é uma obra rotária conduzida por rotarianos ao longo desses 42 anos que nós já temos, mas, ao mesmo tempo, sem se afastar um milímetro daquilo que são os princípios de Rotary Club. Então, gerir uma entidade do terceiro setor, né, com um grande alcance social, mas dentro de princípios rotários. Então, isso tem sido uma ótima combinação, né, Márcio? Sem dúvida. E sempre quando a gente se encontra lá no ESPRO, né, tomamos um cafezinho bastante amigável lá, é sempre interessante. E durante a reunião, as proposições são bastante focadas, temos bastante harmonia, né, nas discussões e ficam bastante bem. Mas isso tudo porque a gente se conhece bem, já tem confiança e trocamos muitas ideias boas, e o companheirismo ajuda muito isso, né? A gente vê que esse conhecimento de companheirismo é muito bom. E na verdade, eu queria ver mais opiniões aqui a respeito de como se sente no clube como companheirismo. A companheira Beth quer falar? Por favor, companheira Beth. Tem que ligar o microfone, por favor. Microfone, Beth. Beth, está precisando ligar o microfone. Pronto. Duas posições relativas ao companheirismo que eu reputo como muito importantes. As reuniões domiciliares, que agora estão difíceis da gente realizar por causa da pandemia, que importância tão grande ela tem na aproximação dos associados do próprio clube. Quer dizer, sócios novos são recebidos por sócios mais antigos, com suas esposas. Ou, se não tiver uma esposa, vá sozinho, mas geralmente, ou as mulheres que não têm um marido, mas, enfim, geralmente com o cônjuge.
e isso faz uma aproximação muito importante. Eu dá uma ideia de pertencimento aos novos sócios e sendo bem recebidos dentro de uma família rotariana. Agora, um outro ponto também, eu participei junto com o Paulo, meu marido, rotariano mais antigo do que eu, 10 anos, de 6 conferências mundiais. E depois das conferências terminadas, depois de todo aquele congraçamento com rotarianos do mundo inteiro, seguíamos num grupo para fazer turismo de companheirismo. E muitas vezes havia companheiros de vários distritos. Então, nós tínhamos companheiros que nunca tínhamos visto, mas estávamos tendo aquele relacionamento diário, desde o café da manhã até a noite, porque nós estávamos numa viagem de turismo. Não eram tantos, mas eram fortes companheiros. E eu nunca hei de me esquecer de todos eles. Me lembro do Fló, eu me lembro muito da Catarina Fló também nesses encontros, e outros rotarianos, que agora não me vem à mente, mas fantásticos, que nós nos aproximamos e que eram de outros distritos. E isso daí se tornou uma tradição. Então, durante 6 conferências, não eram conferências, eram convenções mundiais. Conferência é do distrito, que vai a prestar contas do trabalho. Agora, convenção mundial é o congraçamento de todos em torno dos princípios novos de Rotary e do novo presidente que chega. É isso, Chicane? Do novo presidente internacional que chega com a sua mensagem. Sempre nessas convenções mundiais, é isso que se faz. E é uma coisa muito importante, é uma pena que essa pandemia ela apagou o brilho de todos esses encontros, porque hoje o número é muito pequeno. Eu, por exemplo, tenho muitas comorbidades e eu não posso participar por aconselhamento médico, mas outros que estão bem, eu aconselho que participem, porque é uma coisa inestimável. E o companheirismo em Rotary realmente é uma coisa fantástica. E também, como colocou o Chicane, esse encontro Rio-São Paulo, tive a grata alegria de participar quando o Hugo Maia, de Arruda Pereira, nos liderava, levando para lá. E o José Luiz Lemos da Silva também, e o Mário Junqueira, e outros companheiros antigos daquela, a Lucinha dizia, tropa de choque do Zé Luiz. Então, todos iam para o Rio de Janeiro, e o Mauro Viegas, com todos aqueles companheiros, o Murta, que você citou, e tantos outros antigos. Que delícia de encontros! E nós cantávamos, nós formávamos um coral, as mulheres do São Paulo, nós criávamos a letra na hora, ensaiávamos e cantávamos em homenagem às cariocas. Mas depois foi indo, como tínhamos um coral estabelecido, maravilhoso do Rotary Clube de São Paulo, também aquele coral ali tinha um companheirismo vigoroso, era uma coisa muito importante. Nós éramos umas 16 pessoas, esposas, maridos, cantando, e nós cantávamos também nesses encontros Rio-São Paulo e outros. Era uma forma de aproximação fantástica. E as esposas, eu quero dizer uma coisa, são muito importantes para essa aproximação dos próprios rotarianos como um todo, sejam elas rotarianas ou apenas cônjuges. Elas são muito importantes no sentido de formar essa liga feminina sensível, carinhosa, meiga, às vezes brava, também tem, mas geralmente de composição, de harmonia, de carinho, de afeto, realmente. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Beth. É sempre interessante ouvir essas histórias, porque a gente vê que as histórias todas que são contadas aqui são contadas com muito carinho, com boa lembrança, e que a gente vê. A gente trabalha também em outras organizações
e quando vai, por exemplo, na Associação Comercial de São Paulo, a gente encontra o Lixueri, e aí já trocamos umas ideias. As ideias que a gente já troca já tem um início bastante fácil, porque a gente já se conhece. Então, fala, opa, como é que vai? E como vamos tratar disso? Então, a gente já tem uma facilidade. Então, o Rotary também ajuda com esse companheirismo fora do Rotary, em outras instituições. Eu gostaria até que o Lixueri falasse alguma coisa a esse respeito. Querido Márcio, depois do que eu já ouvi, tem muito pouco o que falar, né? Ou seja, do companheirismo. Meu pai sempre insistiu muito com isso, ele sempre falou que tudo parte do companheirismo, o Rotary parte do companheirismo. Você não consegue trabalhar junto com alguém se você não tiver o companheirismo. Você não consegue, Rotary não funciona sem isso, porque é o companheirismo que permite a gente conhecer as pessoas, saber com quem a gente pode contar em cada aspecto. Ou seja, como é que eu vou saber o que o Ricardo faz no seu dia a dia? Tudo bem, teve a pílula profissional, mas é pouco. Muito mais gostoso é conversar, bater um papo, saber dos interesses, etc. Daí, quando você precisa montar um grupo de trabalho no Rotary, fica muito mais fácil. Eu já sei quem é cada um, eu sei o que cada um faz. Então, não tem sentido pensar em Rotary sem o companheirismo. E tem razão a Beth em dizer que nós estamos nesse ponto sofrendo bastante, porque o nosso companheirismo, por conta dessa distância, está menor. Nós estamos tentando manter a coisa, mas todos com nós estamos com saudade do companheirismo que teremos, não é saudade do que tivemos, saudade do que teremos já. A saudade já se antecipa daquilo que a gente vai estar junto, e aí vai ser muito positivo. Muito obrigado, Sueli. Muito interessante a colocação, sempre do Robert Sueli, que sabe, viveu e conhece com tanta experiência a necessidade do companheirismo dentro do clube. E como eu falei, essa necessidade do Rotary, do clube também, é muito interessante porque, como eu falei, espalha. Quando eu encontro algum rotariano em outra instituição que a gente está trabalhando, o trabalho da outra instituição também fica bem mais fácil, porque já temos algo em comum que aflora melhor a solução do problema. E eu queria ouvir também o nosso companheiro, futuro presidente e nosso protocolo de hoje, Zé Roberto Souza. Obrigado, presidente Márcio Arroio. Muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Obrigado pela oportunidade. A gente tem, realmente, como o presidente Arroio lembrou, né, duas oportunidades quando visitamos outros clubes, né? Antes da reunião e depois da reunião. E antes da pandemia, eu estava viajando muito, visitei muitos clubes, né? E algumas situações ficaram na minha memória, porque na memória do jornalista ele registra só o que não é muito comum. O que é comum acaba passando. O que é diferente fica registrado, né? Por causa do nosso ofício de registrar o que é diferente. Então, eu vou registrar rapidinho 3 situações diferentes. Uma em Detroit, teve o companheirismo, tal, depois começou a reunião e eles chamaram uma radialista local de uma rádio de Detroit e durante 10 minutos ela fez um comentário sobre notícias locais, estaduais e mundiais. E aí eu perguntei, né, se aquilo fazia parte de uma palestra ou se era eventual. Não, o que chamou a atenção toda semana, porque o dono da rádio era rotariano, toda semana brindavam os presentes naquela reunião com 40, 50 pessoas com esses comentários. Então eu falei, mas com toda a tecnologia, né, na palma da mão para notícias, não, mas aí é diferente. São comentários focados nos interesses aqui dos rotarianos, do nosso clube. Então, toda semana tem. Falei, quando a radialista fica de férias ou doente? Não, aí tem outra que vem e faz a mesma coisa. E é um conteúdo que não vai para a rádio. É produzido só para os rotarianos. Você vê que coisa extraordinária, né? Uma outra situação também aconteceu lá em São Francisco. Eu fui... normalmente as reuniões lá, não sei se os companheiros têm observado, a maioria é tudo pela manhã, né? O pessoal gosta de fazer reunião às 7 horas da manhã, porque daí fica com o dia livre, né? Eu fui num Rotary do bairro de Mission, lá em São Francisco, e chamou atenção porque o projeto deles, os projetos estavam todos direcionados para Nicarágua.
E aí eu falei, nossa, e com tantos problemas que a gente sabe que tem em São Francisco, né? Problema de Cracolândia lá tem bastante. Migrantes, é um problema. E porque eles tinham, então, focado na Nicarágua, né? Daí eles falaram, porque o clube tinha vários nicaragüenses. Então, eles viajavam, naquela semana posterior, iam viajar para a Nicarágua para desenvolver lá os projetos sociais. Então, chamou atenção por causa da internacionalização exclusiva daquele clube, né? E o terceiro que chamou atenção, mas num aspecto assim, visual, eu fui para Palmas, eu marquei a reunião, fui lá era a hora do almoço, um calor africano, e eu cheguei lá, como a gente chega em todo lugar, de terno e gravata, né? E, para minha surpresa, parecia eu um ET lá, porque estava todo mundo de bermuda. Então, rapidamente, eu pedi desculpa, tirei minha gravata, meu paletó e participei da reunião, que foi muito boa também. E lá conheci lindos projetos, também para atender não os imigrantes lá, mas os migrantes na região ali de Palmas, em Tocantins. É isso aí, os nossos causos com histórias que vão engrandecendo o nosso conhecimento sobre o Rotary. É isso aí, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Zé Roberto. São histórias interessantes que marcam. A gente vê que é outro prodígio do Rotary, né? A gente guardar boas lembranças de boas reuniões nacionais e internacionais, como você citou. Também tem bastante boas lembranças de Rotary, de Rotaract. E, inclusive, na minha gestão de presidente, a convenção foi em Indianápolis. E eu tinha uma visita profissional para fazer no Texas. Aí eu fui no Texas e eu falei, agora eu vou esticar até Indianápolis. Em Indianápolis, participei da convenção lá, fiquei num hotel e tinha aquele ônibus que a gente pega para ir da convenção para o hotel e vice-versa. Aí, quando eu sentei, tinha um lugar só vazio. Aí eu sentei, falei, com licença, sentei. Quando eu olhei, era o líder do IGE que veio para São Paulo, quando eu era chairman do IGE aqui em São Paulo. Ele era o líder do IGE. Aí ele falou, ô, Márcio. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele me explicou que no hotel que ele estava acontecendo a conferência do distrito dele. Aí ele falou assim, vamos, agora vai ser o jantar de encerramento da conferência, você é meu convidado, vamos lá. Eu fui lá na conferência que era junto com a convenção, né? A convenção num lugar, a conferência no outro lugar, a conferência do distrito dele. Aí o governador me chamou e falou assim, então agora você fala do IGE lá do seu país, tal, que foi no ano anterior, né, da minha presidência, e você, como presidente, agora deixa uma mensagem aqui na nossa conferência distrital. Aí falei um pouco, elogiei bastante o distrito lá, que de fato foi um IGE perfeito daquela oportunidade, e que também agradecia a receptividade. E isso tudo devido ao companheirismo que a gente tem no mundo todo. A gente vai colecionando boas experiências do Rotary. Cada vez mais ficamos gratos por participar dessa maravilhosa instituição, como o próprio Porredes falou, e eu disse agora no começo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre companheirismo? Pode. O Robert. Pode falar, Robert. É só ligar o microfone. Pode falar. Falando Roberto Schreiner, eu quero dizer aos companheiros que desde o começo da reunião eu estou emocionado porque escolheram por assunto fundamental aquilo que eu reputo o mais importante no Rotary, que é o companheirismo. Agora, se o companheirismo é importante, que dirá a força de um companheirismo entre pai e filho? Eu tenho aqui, está presente, o meu filho Luiz
Luiz Eduardo Freire, que só me deu orgulho e que fez aniversário ontem. Então, meus companheiros, eu quero destacar um sentimento fundamental, porque Rotary não se afasta de coração. O Rotary é um complemento fundamental que nós denominamos companheirismo, que não é outra coisa senão a formação completa da pessoa que tem a vivência do Rotary. E então, meus amigos, eu concordo com tudo que foi dito nessa reunião, devendo destacar de uma forma especial a minha posição, que hoje é realmente mais do que sentimental, porque eu vejo o meu filho, Luiz Eduardo Freire, que é um exemplo pelas suas atitudes, do qual exemplo eu me sinto um participante, porque não há algo melhor do que a gente sentir um filho da gente cumprindo as suas obrigações. Então, eu quero agradecer ao presidente e aos companheiros essa dedicação a esse companheirismo, que, sem dúvida nenhuma, é a base do nosso Rotary e constitui um orgulho e uma satisfação para todo indivíduo que tem o privilégio de ser rotariano. Muito obrigado. Parabéns, Sueli, pelas palavras, pelas considerações. Achei muito interessante e, como sempre, muita sabedoria. Muita experiência que traz muita sabedoria. Essa alegria de termos aqui conosco, sempre com bastante participação e com bastante alegria de participar também. Muito obrigado, viu, Robert Ferri? Essa é uma das partes boas do Rotary também, né? Temos esse companheirismo, essa conversa franca, essa conversa gostosa de tudo que vai se passando no Rotary. E agora eu tenho que pedir desculpa a todos, porque eu, no afã aqui de começar o companheirismo, eu esqueci uma parte fundamental do Rotary, que é a saudação à bandeira. Então, eu vou pedir a todos que façamos agora a saudação à bandeira brasileira. Muito obrigado e, mais uma vez, desculpa essa falta de lembrança do início da reunião. Mas eu sei que os companheiros também me perdoam. E ótimo. Alguém mais quer fazer alguma exposição a respeito de companheirismo? A gente vê que quando a gente participa das atividades, estou vendo a Tânia Amorim, e estou lembrando da felicidade daqueles trabalhos, né, na Escola Caetano de Campos, né, Tânia? Então, o companheirismo foi sempre marcante lá também. Quando a gente chega, já faz tudo com bastante satisfação. Não é verdade, Tânia? Não, muito gostoso e, assim, muito emocionante ver vocês contando as experiências, o amor que vocês têm. É uma coisa que me emociona. Quando a Beth fala, eu fico mais apaixonada ainda. É muito gostoso, realmente é um privilégio fazer parte desse grupo, viu, gente? Me deixa muita alegria, só me dá alegria.
Quero trabalhar muito esse ano lá no colégio, né? Vamos trabalhar muito, se Deus quiser. O Felipe ficou emocionado lá na festa, né? Ele viu, ele sentiu um pouco mais, né, do que nós podemos fazer junto, e estou esperando aí um bom ano para nós, para o colégio. Obrigado, Tânia. É emocionante mesmo. Trabalhar no Rotary é emocionante, porque a gente fica participando e vê o resultado, né? O resultado que a gente teve lá no Colégio Caetano de Campos, de várias atividades que já fizemos lá, nessa gestão. Foi muito interessante. E a alegria sempre da gente se encontrar e quando a gente está participando junto lá, né? É muito, muito interessante mesmo. Mas então, companheiros, estamos aqui chegando. Eu queria deixar mais uma mensagenzinha aqui sobre companheirismo, que é exatamente o que o Rotary faz, né? Deixa eu colocar aqui. Veja que interessante essa frase. Rotary tem a prerrogativa de promover e apoiar o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar a oportunidade de servir. Muito interessante que a gente tem essa possibilidade de viver no Rotary, que traz essa prerrogativa com muita capacidade, com muito vigor, com muita presteza, né? Essa é muito bom. Então, companheiros, o companheiro Souza tem alguma mensagem para fazer agora no encerramento da nossa reunião, Souza? Presidente exercício Márcio Arroio, como protocolo, eu registro a presença em média de 20 companheiros e companheiras. Não vejo aqui na tela nenhum visitante. E eu quero aproveitar, em nome do Rotary Clube São Paulo, agradecer a essa presença, início de mês, muitos viajando, muitos com compromisso, mas estamos aqui no nosso seleto grupo e aprendemos muito, muito mais sobre essa grande escola de liderança que é a Rotary. Muito obrigado a todos pela presença nessa reunião e devolvo a palavra ao nosso presidente exercício, que teve essa iniciativa de abrir esta reunião de uma forma diferenciada e muito produtiva. Parabéns, presidente Márcio Arroio. Obrigado, meu querido protocolo Souza. E eu lembro a todos que na próxima reunião do dia 19, na quarta-feira, vai ser o Fórum de Serviços Profissionais, e o palestrante, já foi citado hoje, é o governador José Luiz Toro da Silva, que é também já oriundo do nosso Rotarate naquela época, e já foi governador de distrito, e vai nos falar a respeito dos serviços profissionais, e eu convido a todos que participem. E nada mais havendo por hoje, eu agradeço a presença de todos, desejando um excelente ano de 2022 para todos, e que nos encontremos na próxima quarta-feira. Declaro encerrada esta reunião.